O nosso rio Jaguari-Mirim é um patrimônio da região, né? Ele nasce aqui no estado de Minas Gerais, então ele é um rio interestadual. Ele é considerado um rio federal por um decreto dos anos 30, um decreto do presidente Getúlio Vargas. Ele é considerado um rio navegável, o que de certa forma demanda uma análise histórica aí, que há 90 anos atrás, quando esse decreto foi editado, esse rio muito provavelmente tinha uma feição diferente do que ele tem hoje. Isso tem a ver com disponibilidade hídrica, tem a ver com a diferença de vazão do rio de lá para cá, isso é nítido, né? Mas sendo um patrimônio do município, o rio Jaguari tem que ser cuidado. Bom, o nosso Nilo, nosso Sena, é o Jaguari, né? Esse é o rio mais importante da nossa bacia hidrográfica aqui. Então é o rio Jaguari, depois tem o Mogi, mas da nossa cidade, da nossa região aqui é o rio Jaguari. Aqui em São João, de maneira específica, a ele afluem o córrego São João, é um córrego que nasce lá nas fazendas, tal, passa ali pela fábrica de barbante, né? E passa pelo piscinão maravilhoso, né? Que foi construído também com o projeto da Sabesp. Eu tive orgulho de ser um dos coordenadores do projeto. E vem rasgando a cidade, e vem por dentro da cidade, e deságua ali perto da ponte da Fiatessa. Então esse é um rio super importante para conhecer, porque ele tem várias pontes, ele causa problema em São João da Boa Vista, em função das inundações. O rio não tem onde crescer. Desde que os rios existem, lembra da história do Nilo? Ele sobe, alaga e volta. Sobe, alaga e volta por milhares e milhares e milhares e milhões de anos. Quando você constrói, ele sobe, ele não alaga mais, ele inunda. Infelizmente é isso. Mas é o córrego São João. Então, é o córrego Jaguari para se conhecer as pontes. Quer conhecer o rio Jaguari? Vai nas pontes, né? Leva as crianças nas pontes. O córrego São João e o córrego da Prata, que vem lá das montanhas da Prata. Por isso a importância, né, de você preservar a água da Prata, as montanhas da Prata, para que o córrego da Prata, alimente bem o rio Jaguari. E ele também passa pela cidade e deságua ali pertinho do Campo do Pratinha, mais ou menos. Lá no Campo do Pratinha é que os dois se encontram. E os três rios mais importantes. Depois tem o córrego da Bomba, tem o córrego do Bananal, que são rios que infelizmente estão muito urbanizados e a vazão dele é muito pequenininha. Então o córrego do Bananal, né, o rio Jaguari, por onde ele passa, o córrego São João, o córrego da Prata, o córrego do Bananal, o córrego da Bomba, é o córrego do aeroporto. São rios pequenininhos, né, mas que são muito importantes. Por exemplo, um deles é aqueles que formam os lagos ali do Solário da Mantiqueira. É um córrego super importante. Então, conhecer esses rios dará muito mais vontade de preservar. Porque o rio Jaguari-Mirim, além de ser o nosso provedor de sobrevivência, porque daí vem a água, e ele é um rio privilegiado porque ele nasce numa região da Serra da Mantiqueira. A Serra da Mantiqueira é um hotspot de diversidade. Então a gente estava sofrendo um processo macrocósmico de diminuição de disponibilidade hídrica em todo o Sudeste. Isso é nítido. Mas nós somos privilegiados que o nosso rio Jaguari-Mirim, ele provê bastante água, ele ainda é um rio saudável, porque ele vem de uma região onde tem muita nascente e onde chove mais, né? Por exemplo, na região da Serra da Mantiqueira, onde ele nasce, no município de Ibitura de Minas, nós temos uma disponibilidade de 2.000 milímetros por ano, que é quase o dobro da quantidade de chuva que cai aqui na cidade, em menos de 60 quilômetros de diferença. Então isso já dá uma noção do quanto esse rio é importante. O Trilha do Car é um projeto de trilhas, né? Nós recebemos em torno de 2.500 a 3.000 crianças por ano. Então esse ano nós estamos inteirando mais ou menos umas 35.000 crianças participantes do projeto. Recebemos também terceira idade, escolas públicas, privadas, grupos particulares, escoteiros, sempre fazendo atividades dentro da mata, atividades de trilhas sensoriais, trilhas interpretativas. No Rio Jaguari, o Rio da Prata, nós já montamos algumas ecobarreiras, né, que seriam barreiras para segurar o lixo em determinado ponto para a gente poder estar coletando futuramente.
É um trabalho um pouco demorado de se fazer, né? E ele dá um resultado, só que tem que uma manutenção constante. E nesse trabalho a gente recolhe muito isopor, garrafa PET, galão de água, velotrol, tudo quanto é lixo ele para nessa barreira. Então a gente vê que o lixo, por mais que a gente limpe o rio, sempre tem lixo. Então a gente tem que sensibilizar as pessoas para um descarte correto dos materiais. Lembrar que o rio recebe água quando chove das nuvens, mas ele precisa receber água quando não chove do lençol freático, né? Dos reservatórios naturais que a Terra tem. Então, quando a gente fala em preservar matas, preservar florestas, a gente está falando de, inclusive, isso, né? Quando você impermeabiliza um solo, a chuva cai e vai embora. Quando você tem respeito, né? Quando você planeja uma cidade de tal forma que ela tenha áreas de infiltração, você vai alimentando esse lençol freático que quando não chove ele vai alimentar os rios. Hoje em dia, quando não chove, lá para junho, julho, os rios quase secam na nossa bacia por conta disso, porque tem pouca alimentação através do freático. Porque virou tudo pasto, virou tudo, enfim, né? Essa grande impermeabilização que a gente fez nas cidades. Então o desafio é manter a qualidade dos rios, incentivar o crescimento, o progresso que precisa, né? A população está crescendo, mas de tal forma que você não afete a qualidade dos rios, estou falando só em relação à questão hídrica, não afete a qualidade dos rios, melhore quando possível, claro, sempre tem jeito de melhorar a qualidade no tratamento de água, e que preserve essas áreas de alimentação dos freáticos. A solução, no meu ver, está nas crianças e jovens, porque eles absorvem aquilo. Quando a gente dá uma palestra, quando a gente conscientiza, quando a gente educa, eles replicam isso em casa. E aí o adulto às vezes aprende com o filho, fala, nossa, meu filho está me ensinando isso, isso tem um peso às vezes muito maior do que às vezes você querer atingir diretamente o adulto. Porque às vezes nós já temos as nossas formações, né, as nossas caixinhas, e aí a criança não, ela aprende, ela entende aquilo e ela repassa à família. Então tem um efeito que vai abrangendo mais pessoas, né? A nossa relação com a questão dos resíduos que nós produzimos e descartamos no meio ambiente. Então, se a gente produz, o que a gente faz com o que a gente produz, né? Aquilo tem que ter um destino correto para que a gente afete menos o planeta possível. Eu faço parte também do grupo RETEC, que é um grupo de extensão universitária ali da Unesp, São João da Boa Vista, que trata das questões dos resíduos eletrônicos no meio ambiente. E sou escoteira, que tem uma relação assim, muito importante com o meio ambiente. Um dos artigos da nossa lei escoteira é ser bom para animais e plantas, então a gente aprende desde muito pequeno a ter esse amor, né, pela natureza e aprender a regenerar a natureza e cuidar dela. Se a gente for falar hoje em material eletrônico, se você pegar um celular, que é o celular que a gente usa aí todos os dias, ali contém mais de 60 elementos químicos de uma tabela periódica de química, por exemplo, que é chumbo, é cádmio, é arsênio, e, enfim, todas essas mais toxicidades. Mas também nós temos elementos, metais nobres, que é o ouro, a prata, o níquel, o cobre, e nós temos os gases tóxicos, e nós temos outros tipos de metais, isso vai para o solo. Se eu descarto isso em um lugar não adequado, um lixão, eu boto isso num saco plástico, um carregador de celular num saco plástico, coloco na minha lata de lixo, isso vai para o lixão e isso vai diretamente contaminar os lençóis freáticos, porque ele entra no solo e contamina os lençóis freáticos. E isso vai diretamente para o rio, que vai diretamente para a água que consumimos. E aí o que acontece? É um lixo, vamos dizer, um resíduo invisível. Porque você está vendo gases tóxicos, né? Ali tem mercúrio, ali tem cádmio, ali tem arsênio, e você não enxerga, como um copinho plástico, por exemplo, jogado na margem do rio, que você entende que ali tem um lixo. Agora, sobre o viés turístico, nós aqui da associação estamos fazendo, né, trabalhos de campo comparativo com outros rios que são semelhantes aos nossos. Eu queria fazer uma comparação com o Rio do Peixe, que é um rio igualzinho ao nosso Jaguari, nasce em Minas Gerais também, entra no estado de São Paulo, na região do Circuito das Águas, no município de Socorro,
e ele provê aquela região toda ali, Socorro, Itapira, e Lindóia, etc. Bom, esse Rio do Peixe, ele tem as mesmas dimensões do nosso Jaguari. E há mais ou menos 25 anos atrás, uma associação começou a cuidar daquele rio, que foi a Associação Copaíba, né, que é uma ONG ambiental também, que já ganhou vários prêmios, e eles conseguiram criar um vetor, né, naquele rio para que as pessoas passassem. É o elemento cultural de novo, veja, o que é o elemento cultural, que é você formar a cultura de preservação. As pessoas passaram a entender que aquele rio era importante, que aquele rio precisava ser cuidado, precisava ser limpo, que as nascentes precisavam ser preservadas, e hoje aquele rio, além de ser um rio bonito, é nítida a diferença daquele rio para o nosso. São rios que têm as mesmas coordenadas do ponto de vista de tamanho, de disponibilidade hídrica e por aí vai, mas aquele rio tem uma potencialidade turística que o nosso rio também tem. Se você tiver a oportunidade de visitar o município de Socorro, existem pelo menos uns 8 parques de aventura ao longo do Rio do Peixe, em que as pessoas vão lá curtir a margem do rio. A margem do rio ela é muito bem cuidada, muito bem preservada, existem trilhas, as pessoas podem caminhar ali, existe arvorismo, existe rafting, existe boia cross, existe canoagem, existe uma série de atividades turísticas que são potencializadas por conta do rio e que muito provavelmente poderia ser feito aqui também, porque o nosso Rio Jaguari tem a mesma potencialidade. A diferença é que você percorre o rio, você vê margem não preservada, você vê lixo, você vê produção de mineradora, areia, olaria, gente jogando lixo. Então, assim, o elemento cultural é fundamental. Por isso que a gente fala, ensina, faz palestra, faz reunião, dá curso, faz ação socioambiental, chama a população, vai nas escolas, conversa com proprietários, porque começa a se fazer um trabalho para você mover uma roda de cultura, uma roda de consciência que passa a girar no sentido de se preservar para daqui 10, 20 anos a gente ter ali um lugar em que as pessoas vão passear. Porque hoje você passa no Rio Jaguari, inclusive na zona urbana, você pode perceber isso, as pessoas não percebem que tem um rio ali. O elemento cultural hoje faz com que o rio na cidade seja marginalizado. As pessoas colocam um muro no fundo do terreno porque elas querem se separar do rio. Quer dizer, o rio ele meio que fica como um depósito de lixo. As pessoas passam na ponte e nem olham que ali tem um rio. Coisa diferente que acontece em países da Europa, por exemplo, em que você preserva e aquilo ali vira um parque. As pessoas colocam um banco na beira do rio e praticam esportes no rio, quer dizer, é muito diferente. A gente pode fazer isso aqui também, já estamos fazendo. Agora, eu estou falando com uma pessoa que não está entendendo, mas ela vai passar a entender e vai explicar para outra. Leva um pouco de tempo e a gente tem esperança que isso... Aliás, o Instituto Planeta Plantar é uma mensagem de esperança. A gente faz exatamente isso para que as pessoas entendam que é possível salvar o rio, deixar o rio bonito e deixar o rio explorável do ponto de vista de geração de emprego e renda, turismo e por aí vai. A maior dificuldade está na praticidade, porque tudo que é cômodo, tudo que é prático é o que não é o correto ambientalmente. Porque eu não quero reaproveitar a água da máquina, porque dá trabalho eu esperar a máquina jogar aquela água fora, eu ficar esperando eu dar o ponto certo. Para lavar a nossa louça, eu podia aproveitar muito bem a água da pia para acumular aquela água e lavar a louça. Eu descarto essa água antes mesmo de eu reaproveitar ela. Então tudo que a gente fala de sensibilizar é uma sensibilização para um uso correto dos nossos recursos, né? É a conscientização. É um grande desafio, porque nós vivemos num mundo onde a necessidade de compra é muito grande. Então, quanto mais se compra, mais se descarta. E a gente não pensa onde que isso é, qual é o destino final disso. Não existe planeta B, não existe jogar fora, porque onde que é fora? Para onde vai? Fora. Não existe fora, para algum lugar isso vai. Existem pesquisas que dizem que a gente vai precisar de 8 planetas até 2050 para caber todo o lixo que nós produzimos. Então, essa conscientização é importante, saber consumir melhor, o porquê consumir, o que consumir,
qual é o descarte, qual a relação daquilo que você consome com aquilo que vai ser descartado. Como é que é essa questão sustentável de cada produto. Então, assim, é essa consciência ambiental que a gente traz, principalmente na questão de eletroeletrônicos. Hoje eu lanço um celular, amanhã ele já está ocioso. Se eu compro hoje o que tem de mais moderno, em um ano eu já tenho NXY coisas mais modernas. E o que a gente faz com isso? Em um ano, para você ter ideia, foram vendidos 164 milhões de notebooks. Ou seja, são 164 milhões de notebooks que uma hora vão ficar ociosos. E ali eu tenho metais nobres, eu tenho metais pesados, eu tenho gases tóxicos, eu gasto água. Para eu fabricar esses notebooks, são 264 bilhões de litros de água para fazer. Ou seja, ele atinge a nossa água antes mesmo deles virem para a prateleira e antes mesmo de virar lixo. Quando eu vim para São João, eu saí de São João, o rio já não era grande coisa, assim, né? E quando eu voltei para São João da Boa Vista, depois de uns 20 anos aproximadamente, a situação era muito pior, porque foram feitos alguns programas muito importantes de captação de esgotos nos bairros, chamava SAMI ou SAMI, alguma coisa, SAMIM, um desses nomes, em que a prefeitura se uniu com o Estado para coletar esgoto nos bairros DR, Santo Antônio. Bom, é bom, só que o esgoto que ficava nas fossas agora vai tudo para o rio de uma vez só. E quando eu cheguei, os rios já estavam com altíssima carga de elementos poluidores, né? E patogênicos, que são coliformes fecais. Então, quando eu vi aquilo, eu disse, puxa, vai virar um Tietê isso aqui? Vai virar um Tamanduateí? E tive a graça de cair numa superintendência com pessoas brilhantes, né? Especialmente José Everaldo Vanzo, que era o superintendente, João Comparini, Natanael, pessoas que comungavam dessa obsessão de limpar todos os rios por onde a Sabesp estivesse. E esse foi o grande desafio, como é que a gente limpa esses rios? Quando eu cheguei, a Sabesp lançava 200 e alguma coisa, 230, 240 litros por segundo de esgoto no rio, porque tudo que produzia, de água, 80% vira esgoto, ia tudo em natura para os rios. Então, os 3 rios eram poluídos. E a meta era o meu sonho, né? Assim, compartilhado com essas pessoas na superintendência, cara, eu vou ver esses rios limpos, né? E lá para a década de 90, finalzinho da década de 90, nós já tínhamos a estação de tratamento de esgoto limpando todo o esgoto do Rio Jaguari, o córrego São João interceptado e o córrego da Prata também. De tal forma que rios que só tinham esgoto, depois de um tempo eles eram cheios de peixe. As pessoas pescavam na ponte de Pinhal, na ponte da Fiatesse e pode continuar pescando do mesmo jeito, né? Porque a água que tem no Jaguari, ela propicia uma vida saudável para os peixes e para as plantas. Enfim, você faz toda uma cadeia de... O rio ele tem um poder que chama-se autodepuração, né? Então o rio Tietê lá em São Paulo é aquilo que a gente conhece. Mas lá embaixo, descendo lá para a Chequeira César, por exemplo, a gente já pesca dourado lá, porque ele tem esse poder, mas ele demora muito tempo. E às custas de muita doença, porque enquanto ele estiver poluído, todo mundo que pega água para colocar na sua verdura, para alimentar seus animais, vai formando uma rede de patologias, uma rede de doenças de vinculação hídrica. Então, rio limpo significa mais saúde para a população, não é só uma questão estética, é saúde. O Jaguari, todo mundo que tirava água do Jaguari tirava água com esgoto, um coliforme fecal. Então, alimentava suas hortas, elas eram vendidas nas feiras, a gente comia, enfim, sabe, você vira um ciclo, né, de patogenicidade. Então é muito importante a limpeza do rio. Dentro do movimento escoteiro tem a lei escoteira de ser bom para animais e plantas. Essa lei existe há praticamente 100 anos.
né? Porque o movimento escoteiro é um movimento de 100 anos. Aqui em São João nós temos eles há 50 anos. Então, são 50 anos tratando as questões ambientais dentro do movimento escoteiro. Então, existem projetos nacionais, mundiais, regionais, que tratam a questão do meio ambiente. Existem escoteiros do meio ambiente, existem campeões da natureza, existe projeto chamado Mares Limpos, que são a parte ali do litoral. Existe nós mesmos temos um projeto chamado Cachoeira Limpa, que a gente está sempre limpando as cachoeiras aqui da nossa região. Então, assim, é uma relação de amor e respeito ao meio ambiente e cuidado que se adquire desde criança, desde os 7 anos de idade, que é quando começa o método educativo. Todos carregam garrafa, caneca, prato, copo, nada é descartado, nada é no meio ambiente. Tem como objetivo deixar o lugar melhor do que se encontrou. Então, trabalha esse reflorestamento, trabalha a educação ambiental, trabalha a questão da água. Nós temos uma ONG aqui em São João, né, que é o Planeta Plantar, o Instituto Planeta Plantar, e nós temos uma parceria com eles. Inclusive, né, esse projeto, eles têm um projeto chamado Águas do Rio Jaguari-Mirim, que a segunda etapa vai ser, inclusive, no bairro onde as nossas atividades são aplicadas, que é no Santo Antônio. E todos os projetos de reflorestamento comunitários, a gente está junto com eles nesse papel de deixar o mundo melhor do que encontrou, de reflorestar, de trazer vivências, né, para que as pessoas aprendam a ter esse mesmo amor pelo meio ambiente. Formou-se uma associação, uma diretoria, e atualmente a gente já conseguiu produzir 30 mil mudas, né, em cerca de 39 mutirões de plantio. Esses mutirões são comunitários, as mudas são doadas, e essas ações socioambientais elas são feitas na zona urbana e na zona rural da região inteira, englobando São João e as cidades da região, né? Nós temos um projeto chamado Projeto Águas do Jaguari-Mirim, que foi criado em 2023, e ele diz respeito à produção e primeiro a identificação de áreas de manancial na região entre Santo Antônio de Jardim e São João da Boa Vista, que é onde fica a estação de coleta, né? A estação que chama retirada de água da Sabesp para prover a demanda da cidade, né? Então, nesse trecho que a gente chama de trecho de manancial é que nós estamos nos concentrando com o projeto, que basicamente tem a ver com a restauração da mata ciliar do rio, das nascentes do rio Jaguari-Mirim, porque é daí que vem a água, né? Então, se não tiver árvore, se não tiver um projeto de restauração dessas áreas, a gente não vai ter água, né? Então a gente já está com esse projeto em andamento, já fizemos um primeiro piloto, que é um projeto de restauração de uma propriedade onde nós plantamos 260 mudas de árvores nativas na mata ciliar e estamos dando sequência nesse projeto em 2025. Vamos adiante com isso. Esse projeto ele tem parceria da Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, ele tem a parceria da Unifeob, ele tem a parceria de algumas outras entidades da cidade, mas basicamente, para que esse projeto possa andar, há necessidade de que esse elemento cultural a que me referi, ele esteja presente em relação ao destinatário principal, que são os proprietários rurais. Porque o projeto ele implica em plantio de árvores na mata ciliar sem nenhum custo, custo zero. E a gente tem que ter, então, para que esse elo da corrente se complete, é necessário que o proprietário rural manifeste interesse. Então, os proprietários rurais das áreas ribeirinhas do rio Jaguari-Mirim, nos municípios de Santo Antônio de Jardim e São João, têm que procurar a nossa associação para que nós possamos, então, fazer um projeto, uma vistoria no local, fazer um projeto técnico e depois fazer a execução do projeto de restauração da mata ciliar. Então, basicamente, o que falta é esse elemento cultural, ou seja, a pessoa que é o proprietário saber que ele tem uma APP, ou seja, uma área de preservação permanente do rio, e que é fundamental para a sobrevivência do rio e que precisa nos procurar, né? Porque senão o projeto não anda. A natureza é muito generosa, ela cobra caro, ela é cruel, mas ela é muito generosa se você faz um pacto com ela, né? Eu digo assim, a natureza te trata do jeito que você trata ela. Do mesmo jeito, assim. Como é que você trata a natureza? Sabe como ela te trata? Você tem uma fazenda? Tem. Como é que você trata a natureza? Você põe fogo? Ok, ela vai te tratar do mesmo jeito. Do mesmo jeito.
Los Angeles, né? Pode fazer uma cidade no meio de uma floresta? Pode. Cuidado com o que você faz, porque ela vai te tratar com a mesma generosidade ou com a mesma crueldade. Né? Uma criança tem que nascer sabendo que a água é um direito público, de todos e universal, e que é um bem finito. A água, claro que se você não tomar cuidado, a água acaba como acaba todos os recursos naturais. Petróleo não vai acabar, a gente sabe disso. A água também, se a gente não tomar o devido cuidado com ela.